E aí, meus amores, tudo na santa paz de Cristo, tudo tranquilo? Cara, vamos aqui para mais um videozinho de assunto. Agora a gente vai falar sobre energias e aí nesse vídeo eu vou compilar para você trabalho, energia cinética, energia potencial e energia mecânica, bem como a sua conservação. Como é que funciona ali a relação da sua conservação, tá beleza? Então, meu querido, fique aí, que depois da vinheta a gente começa, até porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar para aquela revisão rápida para o teu vestibular, para o teu Enem, e como para aquela provinha do colégio. Esse vídeo é para você. Bom, pessoal, tá aqui, ó, energias. E aí, quando a gente fala de energias, vamos começar pelo começo. Bora começar pelo trabalho. Trabalho nada mais é que aquela energia transferida através de uma força. E aí, essa energia transferida através de uma força, ela pode gerar um deslocamento. É por isso que trabalho vai ser medido dessa forma, ó. Letra grega tal, que significa, ou melhor, que indica o trabalho, vai ser igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre força e deslocamento. Tudo bem? Agora sim, filho, preste bem atenção nesse detalhe. Existe uma outra forma da gente poder calcular o trabalho. A outra forma da gente poder calcular o trabalho é através de uma análise gráfica. Como é que funciona a análise gráfica? Bom, eu posso colocar aqui num plano cartesiano, deixa eu colocar mais para cá. Eu posso colocar aqui no plano cartesiano, na vertical, a nossa força e na horizontal, o nosso deslocamento. Por exemplo, cadê? Deixa eu tirar aqui. Pronto. Força medida em newtons e o deslocamento provocado por essa força medida em metros. Beleza? Aí vamos supor que a força ela começou de forma variável, aumentou até um ponto que permaneceu constante. E isso aconteceu até um determinado deslocamento. Não sei, um deslocamento D, tá bem? Agora observa só o seguinte: a força foi variável até um deslocamento D também. Vou chamar aqui de D1 e aqui de D2. Isso tudo para uma força que variou e se manteve constante em F. Meus amores, uma outra forma de você calcular o trabalho é justamente calculando a área que é formada aqui, ó, abaixo do teu gráfico, aqui nesse plano cartesiano. Se você calcula a área aqui, filho, se você calcula a área bem aqui, você vai estar calculando numericamente o trabalho. Numericamente porque você vai achar somente o valor numérico, porque as unidades de medida, elas não condizem. Por área é medida em metro quadrado, trabalho é medida em joules, afinal de contas é um tipo de energia. Então as unidades de medida não condizem. Logo, o que vai acontecer aqui, filho? Você vai estar calculando, se você calcula a área, você vai estar calculando numericamente o seu trabalho. Logo, a área do gráfico aqui vai ser numericamente o seu trabalho. Olha, mas bora logo fazer isso aqui rapidinho. Que figura geométrica é formada aqui? Se você parar para analisar, você vai ter uma base menor, uma base. E aí, bora abaixar um pouquinho mais aqui. Maior, tá bem? E você vai ter aqui uma altura, H. Base maior, base menor e altura H, você tem o trapézio, que é calculado de que forma, filho? A soma da base maior mais a base menor vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Agora, existe também uma outra forma de trabalho que ela é um tanto que interessante. Qual é essa outra forma? Bora botar aqui o nosso bom e velho PSC.
Que trabalho é esse? É quando nós temos o trabalho que é chamado de resultante ou total. Quando nós temos o trabalho resultante ou total, filho, olha o que vai cair aqui, ó. Ou olha como é que pode cair, tá bom? O que cai ou como cai, enfim. Quando a gente fala em resultante ou total, a gente fala de um trabalho que vai ficar em função da força resultante vezes o deslocamento. Na maioria das vezes, vai estar na mesma direção. Então, o cosseno vai ficar variando entre 1 e -1. Se for no mesmo sentido, se a força estiver a favor do deslocamento, trabalho positivo. Se ela estiver contra o deslocamento, trabalho negativo. Tá bem? Bom, mas nesse caso, o trabalho resultante ou trabalho total é quando eu tenho a força resultante. Tá bem? Força resultante vezes o deslocamento e gera um trabalho resultante. Só que, na maioria das vezes, esse trabalho ele vai ficar dessa forma. Observa. Trabalho resultante ou total, como sendo a massa dividido por 2 vezes a velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado. Fisinato, de onde tu tiraste isso? Da tua cabeça? Claro que não, filho. Isso daqui é só uma simplificação, deixando mais direto para você. Afinal de contas, quando a gente fala de trabalho resultante ao total, a gente está falando disso bem aqui, ó. Bora lá. Trabalho total ou resultante vai ser a variação da energia cinética. Tudo bem? Que nada mais é isso daqui que a gente acabou de escrever. Bem, só que de forma mais direta, um pouco mais simplificada, tudo bom? Bom, filho, agora é o seguinte. Muito cuidado com essa questão de trabalho, muito cuidado com essa questão de gráficos, tá bom? Muito cuidado, beleza? Sempre que teu Enem, sempre que teu vestibular, sempre que a tua provinha falar em trabalho total, é essa relação. Sempre que ele colocar um gráfico, vai ser a área do gráfico, o trabalho. Fechou? Numericamente, numericamente. Agora sim, filho. Indo para outros tipos de energia, nós vamos ter aqui a energia cinética. Meu filho, minha filha, quando eu falo em energia cinética, é simples, não tem erro. É a energia de movimento. E ela vai ser medida a partir dessa forma bem aqui, ó. Energia cinética vai ser igual à massa do objeto que está em movimento, a velocidade do objeto que está em movimento, tudo isso dividido por 2. Tem movimento, tem energia cinética. É calculada dessa forma. A outra energia, que aí eu vou chamar de 3, é a energia potencial, filho. Só que quando eu falo de energia potencial, eu posso estar falando até de duas, tá bom? Energia potencial gravitacional. Opa, deixa eu colocar aqui. Gravitacional. E a outra é a energia potencial elástica. Só que aí agora eu quero que você tome um cuidado, que é o seguinte: antes de você analisar a característica da energia gravitacional e a característica da energia potencial elástica, eu quero que você analise o seguinte: quando ele falar em energia potencial, tá, filho? Sempre que uma questão falar em energia potencial, a questão vai estar falando de armazenamento. Sempre, tá, turma? Falou em energia potencial, falou em armazenamento. Então, muito cuidado com esse detalhe. Meninos, meninas, os queridos, os amores que estão assistindo esse vídeo, existem então duas formas de armazenar energia, de forma mecânica pelo menos. Uma delas é a gravitacional, quando eu estiver falando de altura, tá bem? Quando eu estiver falando de altura, e aí eu calculo dessa forma.
energia potencial gravitacional, massa vezes a gravidade vezes a altura. Já a energia potencial elástica é aqui, ó. Energia potencial elástica, constante elástica, deformação, o quanto foi esticado ou o quanto foi comprimido ao quadrado, dividido por 2, dividido por 2. Tudo certinho? Tudo beleza? Agora sim. Existe ainda uma outra energia que é muito importante quando a gente está falando dessa parte aqui de movimento, de armazenamento, que é a energia, deixa eu ver aqui, 3, 4, que é a energia mecânica. Então, observa só o seguinte, energia mecânica. Cara, energia mecânica é bem simples, não tem erro, tá bem? Energia mecânica, ela é aquela energia que soma a energia potencial e a energia cinética. Agora, por que que a energia mecânica é o somatório da energia cinética com a energia potencial? Porque a energia mecânica ela vai ser uma energia que vai estar relacionada ao movimento e ao armazenamento. Logo, um somatório entre a energia cinética e a energia potencial. Beleza? Fechado? Meus queridos, para a gente finalizar esse videozinho aqui, ó, que é um videozinho bem direto para aquela tua revisão bicho rápida, direta, objetiva para o teu Enem, para o teu vestibular, para tua provinha no teu colégio. Olha isso daqui. PSC, para seu conhecimento. Sistema conservativo, nós vamos ter a conservação da energia mecânica. O que isso quer dizer? Que a energia mecânica de um determinado ponto tem que ser igual à energia mecânica de um outro determinado ponto. Nesse caso, eu vou dizer que vai ser a energia mecânica antes e a energia mecânica depois. Tudo bem? Aí olha só, filho. Digamos que antes eu tenha somente a energia cinética. Então, energia cinética. E depois eu vou ter energia potencial. Ou o contrário. Antes eu tenha armazenado uma energia a partir de uma altura, por isso potencial gravitacional. E depois eu vou ter uma energia cinética, porque toda aquela energia potencial gravitacional se transformou em cinética. Tudo bem? Quando isso acontece, nós temos a seguinte relação: energia potencial gravitacional, massa, gravidade, altura, igual energia cinética, massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2. Massa de um lado, massa do outro simplifica. E essa relação matemática fica essa coisinha ali, né? Aqui, ó, gravidade vezes a altura igual velocidade ao quadrado dividido por 2. Uma das formas de você trabalhar, filho, tá aqui, ó. Conservação da energia mecânica é quando a potencial gravitacional vira cinética. E, Fizinato, e se a potencial aqui fosse a elástica? Aí você colocaria a elástica bem aqui, tá? Constante elástica vezes deformação ao quadrado dividido por 2, tudo bem? Tipo isso daqui, filho, ó. Repare bem. Opa, deixa eu tirar aqui o retângulo, volta um pouco para cá. Digamos que eu tenha isso daqui, né? Energia potencial elástica se transformando em energia cinética. Olha, constante elástica, deformação ao quadrado, dividido por 2, igual a cinética. Massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2. Fise, posso simplificar esse 2? Pode, filho, sem problema algum. Uma outra forma também é essa bem aqui, ó. É quando a potencial gravitacional vira potencial elástica ou a potencial elástica vira a gravitacional, ou um ou o outro. Isso pode acontecer. Se isso acontecer, nós vamos ter a seguinte relação: massa vezes a gravidade vezes a altura igual
a constante elástica vezes a deformação ao quadrado, tudo isso dividido por 2, tudo bem? Então é isso. É isso. Essa pequena revisão barra resumo, barra revicola, barra recordar é viver de forma direta e objetiva que você precisa ali para aquela tua provinha durante a semana, para tua revisãozinha do Enem. Assim, cara, direto, direto. Tá aqui. As partes conceituais eu não escrevi, mas eu fui falando durante o vídeo. Então eu recomendo você voltar, ouvir e anotar, tudo bom? Agora, no demais, fique com Deus e até a próxima. Falhou!